A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Refletindo com Joana, aqui pela Web Rádio Fraternidade. Vamos dar início, então, à segunda parte da conquista de si mesmo, baseado no livro Ser Consciente, capítulo 10. E ela começa dizendo o seguinte: a aquisição da consciência demanda tempo e esforço humano, tornando-se o grande desafio do processo da evolução do ser. Então, estar consciente demanda esforço, demanda estudo, demanda observação, demanda compreensão, entendimento sobre si, sobre os seus comportamentos, sobre as suas vivências, sobre tudo aquilo que você tem como estruturas e aquisições no campo da alma. Estruturas que podem ser vivenciadas através das suas atitudes, dos seus ideais, das suas buscas. Isso compõe a nossa história de vida. É um desafio por quê? Porque é um processo evolutivo. E temos que entender essa palavra processo. Processo é uma coisa prolongada, não é uma coisa imediata. Então, sair desse imediatismo, sair dessa ansiedade de crescimento, nos ajuda a estabelecer uma certa pacificação das ideias, um certo equilíbrio. E ela diz mais: o discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, e as aquisições ético-morais aparecem como se fossem o medrar espontâneo da essência divina, de que é constituído o espírito. Todavia, o aprimoramento e a profundidade desses valores dependem do empenho, do interesse, das realizações de cada um. Então, se eu tenho a conquista de mim mesmo como um processo de crescimento, eu trouxe aqui que esse autoaperfeiçoamento espiritual que a doutrina espírita nos traz, gente, é de uma profundidade, de uma grandeza extraordinária. Por quê? Porque ele me leva à autocompreensão, ao meu desenvolvimento moral, ao seu desenvolvimento moral, à observância dessa lei divina, da lei de amor, de justiça e de caridade. Então, quando eu busco essa conquista de mim mesmo, eu estou numa jornada de autoconhecimento. Gente, é uma jornada. Não dá para fazer isso de uma hora para outra, em uma encarnação. Quando nós vemos exemplos de espíritos que, em uma encarnação, eles deram um salto quântico em termos de evolução, eles já vinham fazendo um processo de estruturação desse ego, dessa alma, em várias e várias reencarnações. Então, não é um estalar de dedos em uma encarnação. Esse conhecimento se expande e que essa sabedoria e essa espiritualidade se expande a tal ponto. Então, é preciso ter calma e paciência consigo mesmo. Então, ele traz que a doutrina espírita é de autotransformação. E é essencial para que o espírito evolua e alcance a liberação das amarras do ego. Então, quanto mais autotransformação através do processo do auto-amor, do auto-perdão, e através do auto-perdão, quero ler desse livro aqui, Processo de Autoaprimoramento, do livro Caminho das Virtudes. Eu achei bem interessante para a gente trazer esse entendimento. Então, não seja duro consigo mesmo.
isso enfraquece você. Encoraja a culpa e reduz o seu amor próprio. Então, não ser duro conosco diante dos nossos erros não é ser malandro, não é ser uma pessoa que não está interessada em mudança, né? Não, é reconhecer o nosso tamanho. E isso faz com que a gente cresça, que a gente se projete no processo de evolução. Então, o processo de conquista de si mesmo, na doutrina espírita, passa, primeiro, conhecimento de si. Eu quero me conquistar como ser humano, eu quero reconhecer o Renner que está aqui dentro de mim, a pessoa que está aí dentro de você. Eu preciso começar com o autoconhecimento. Diz Joana, é a chave para a transformação espiritual. Sem autoconhecer-se, não tem transformação. Esquece. Por quê? Porque se você não se conhece, você não tem domínio de si, porque você nem sabe o que tem que dominar. Você não conhece os móveis das suas ações, o que movimenta as suas ações, o que motiva as suas ações. Porque o seu espírito, os seus sentimentos, suas emoções, né? O seu querer, os seus desejos, se eles não são conhecidos, você vai seguindo na vida, do jeito que a vida me levar, né? Então não é bem isso. Esse entendimento de que esse conhecimento de si, eu quero ler para vocês essa mensagem do Evangelho, é que tem todos a capacidade de evoluir. Que esse processo começa com a autoconsciência de suas falhas e virtudes. Então, eu peguei essa parte, esse recorte, porque vem ao encontro do que nós começamos aqui no nosso programa de hoje. Essa autoconsciência. Se você continua errando, eu continuo errando, e eu não tomo consciência desses erros, dificilmente eu vou fazer movimentos para que eu mude de comportamento. Se eu não tenho conhecimento dos meus erros, se eu não tenho consciência deles, eu ignoro. E quando eu ignoro, eu também não consigo modificar. Porque existe um ego inflamado dentro de um orgulho exacerbado que não percebe esse movimento da sua própria alma. Então, gente, bem ou mal, certo e errado, luz e sombra, nós estamos transitando o tempo todo nisso. A questão não é transitar simplesmente nisso. É conhecer-se a si mesmo para se conquistar. Então, essa é uma máxima dos grandes espíritos, né? E quem trouxe isso foi Santo Agostinho, que, né, pegou lá de Sócrates. Então, trabalhar sobre as nossas tendências, o nosso caráter, trabalhar sobre essa questão quando ela traz do ético-moral, a questões éticas, a questões morais, olhar para isso com caridade, eu diria. Porque com dureza, com perfeccionismo, não tem dado certo. Temos visto que não tem dado certo. Eu quero trazer para vocês aqui uma colocação de Joana para nós. Ela traz que nas fases do instinto nosso da alma, os fenômenos biológicos automáticos não se fazem acompanhar das dores e são maiores conforme mais seja apurada a sensibilidade, qual sucede na ocorrência do parto.
que passou a ser punição divina, tornando a procriação um verdadeiro castigo, fruto ainda da desobediência que, milenarmente, transformou a comunhão sexual em condenável e imunda, do ponto de vista puritano e hipócrita. Esse recorte que ela traz nessa árvore do autoconhecimento e do conhecimento daquilo que nosso biológico, nosso ser físico ainda vive aqui na Terra. Então eu pego essa colocação dela até para a gente entender que nós estamos vivendo ainda na Terra. Temos ainda questões do corpo físico, a procriação, a vida sexual de cada um de nós. Tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento. Então, o puritanismo e a hipocrisia, o falso moralismo, isso é muito prejudicial e demonstra uma falta de conhecimento da doutrina espírita, porque a doutrina espírita traz esse conhecimento libertador para nós. E esse indivíduo, ou qualquer um de nós que passamos por esse movimento de achar que é uma punição divina, de achar que o sexo é condenável e imundo, é uma hipocrisia, um ponto de vista hipócrita e um ponto de vista puritano, como Joana coloca para nós. Então veja, isso tudo é autoconhecimento. Isso tudo começa a mexer com preconceitos, com estigmas, com vivências reducionistas no nosso processo evolutivo. Então, se você, que busca esse movimento da alma no processo do conhecimento e de conquistar a si mesmo, gostar de si, valorizar a si mesmo, reconhecer o processo que nós estamos vivendo. E dentro dessa linha que ela trouxe da sexualidade, ela diz o seguinte: fonte de vida, o sexo é um instrumento para a perpetuação da espécie, não sendo credor de qualquer condenação. O ultraje, a vulgaridade, a nobreza e a elevação amorosa, mediante os quais se expressa, depende do seu usuário e não da função em si mesmo. Então, o mau uso ou o bom uso que eu faço do sexo na minha vida interfere diretamente no processo de autoconhecimento, no processo de autotransformação e nessa conquista de si. Então, nós trouxemos esse olhar. No próximo programa, nós vamos falar com outro olhar, um olhar reencarnacionista, um outro olhar sobre a conquista de si e também um pouquinho mais no campo da psicologia, para que nós tenhamos aí um entendimento dessa personalidade que hoje está aqui vivendo como Renner, e você como Maria, ou como João, ou como Pedro, como Márcia, enfim, cada um na sua encarnação, trazendo aí uma individualidade que precisa ser olhada e precisa ser conquistada. Ok? Então, um grande abraço para você, fique em paz, Deus nos abençoe e vamos seguindo para o próximo programa. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.